Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período regencial. Antes da gente começar, eu queria já pedir para você deixar o seu gostei e comentar, porque todo esse trabalho do YouTube eu faço sozinho, roteiro, gravação, edição. Então, com a sua curtida e o seu comentário, você ajuda bastante o crescimento do canal e que o YouTube recomende os vídeos para pessoas que estejam assistindo sobre esse mesmo tema. A gente falou no último vídeo sobre a abdicação do Dom Pedro e ele foi para Portugal em abril de 1831. Como consequência, o seu filho assumiria o trono. Errado, porque de acordo com a Constituição ele não poderia assumir até ter a maioridade. E o Dom Pedro de Alcântara, o Pedro de Alcântara, né, que viraria a ser o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos quando o Dom Pedro I vazou. De acordo com a Constituição também, a Assembleia Geral, então tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, faria uma votação para 3 representantes que formariam uma regência, certo? Esses representantes ficaram conhecidos como a regência trina, que vai ser a primeira metade da regência. A regência trina vai de 1831 até meados de 1834 e ela vai trazer algumas mudanças. A primeira delas vai garantir anistia aos presos políticos. Toda aquela galera que metia o pau no Dom Pedro, falava que ele era um autoritário, um ditador, um déspota, eles foram libertos e todos aqueles outros que falavam mal do governo foram libertos. Segundo, reintegrou-se os ministros que eram brasileiros que tinham sido demitidos pelo Dom Pedro já no final do Primeiro Império. Proibiu-se a concessão de títulos de nobreza. Como você não tinha um imperador, você suspende o poder moderador. Então eles garantiram que a regência mantivesse o seu poder. A regência vai se comprometer com a manutenção do regime econômico, então agroexportadora, escravista, do latifúndio, mantém-se o mesmo sistema desde o início da colonização. Uma ala dessas elites que controlava a regência tinham a esperança do retorno do Dom Pedro após a resolução da crise em Portugal. Porém, esse saudosismo vai desaparecer com a morte de Dom Pedro em 1834. E também, durante a regência trina, você vai ter um aumento na pressão pela autonomia das províncias. Então isso gerou uma insatisfação com os poderes locais. Ao mesmo tempo também a regência trina, para calar um pouco a boca da pressão dos estados e das províncias, o que ela vai promover? O ato adicional. O que era isso? Permitia que os estados e que as províncias criassem as suas legislações locais e ao mesmo tempo a regência trina foi se desgastando por conta desses motivos e o ato adicional também garantiria a substituição da regência trina por uma regência una, ou seja, teria um único regente que controlaria o governo. A regência una vai de 1834 até 1840. O primeiro regente vai ser o padre Feijó, ou regente Feijó, que era considerado um cara mais liberal, e ele ficaria no governo até 1838. O regente Feijó ele ganhou notoriedade e por isso ele foi eleito para ser o regente, porque ele foi ministro da Justiça e também sob a sua gestão ele organizou a Guarda Nacional ainda em 1831. A Guarda Nacional era para organizar e formar um exército padrão que garantisse a manutenção das províncias, a lealdade das províncias ao Rio de Janeiro e ao mesmo tempo um dos dispositivos da Guarda Nacional era a criação dos coronéis. Os coronéis auxiliariam a ter o controle local e impediriam o surgimento das revoltas. Óbvio que essa medida referente aos coronéis não adiantou, porque vai estourar uma crise econômica muito forte. Aliás, a crise econômica não foi resolvida desde a abdicação do Dom Pedro. O Feijó, ao mesmo tempo, ele quis colocar algumas medidas para reformar a questão política. Então ele queria fortalecer o executivo e eliminar o poder moderador. Ele era um liberal raiz, ele não era um liberal Nutella que nem o Dom Pedro I. Ele queria fazer essas alterações constitucionais e também o fim do Senado vitalício.
Isso somado a uma crise econômica que se manteve desde o final do Império, as rebeliões que estouraram em decorrência da economia, né, como foi o caso da Farroupilha em 1835 no Rio Grande do Sul e a cabanagem em 1835 lá no Grão-Pará, isso vai levar a uma diminuição no prestígio do regente Feijó e ele vai renunciar em 1837. Ele vai ser substituído pelo Araújo Lima, que vai assumir, e ele tem um caráter mais conservador, ou seja, ele vai manter o sistema conforme ele está dado. E a partir aí da regência, você vai ter a formação de dois grandes grupos. Os liberais, que depois vão se organizar em um partido, que eram aqueles que acreditavam que deveria ter mais autonomia para as províncias, enquanto que você tinha um partido conservador, que tinha a ideia de manter as províncias submissas ao Rio de Janeiro sob o regime do unitarismo, conforme ele foi implementado após a independência. Em 1840, os conservadores conseguem aprovar o fim do ato adicional e garantem a subordinação da Guarda Nacional ao Poder Executivo, ou seja, o governo do Rio de Janeiro mandava na Guarda Nacional a partir daquele momento. Só que também, após a renúncia do Feijó, vão estourar outros movimentos rebeldes, como a Sabinada, na Bahia, em 1837, e a Balaiada, em 1838, lá no Maranhão. Então, esses movimentos estão acontecendo todos ao mesmo tempo, está sendo uma bagunça generalizada, e a solução que eles vão encontrar para resolver esses problemas vão ser justamente aprovar uma emenda à Constituição. Os liberais vão começar a pensar, olha, vamos resolver aí a questão da substituição da regência pelo imperador. Isso em 1840. E com isso, os conservadores, por sua vez, não vão gostar dessa ideia, afinal eles estavam no poder, obviamente, mas ao mesmo tempo essa história vazou para a população do Rio de Janeiro e a galera no Rio de Janeiro aprovou a ideia. E eles fazem uma emenda à Constituição, que vai ser aprovada no dia 23 de junho de 1840, e o Dom Pedro vai ser coroado como Dom Pedro II e vai dar continuidade ao período imperial, e a sua primeira grande tarefa vai tentar sufocar as rebeliões provinciais, vai tentar também resolver a questão econômica e, ao mesmo tempo, tentar formular um sistema político onde tivesse essa participação das províncias, certo? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas revoltas regenciais, e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, comentário, compartilha com um dos seus amigos, e é isso. Dúvidas e desafios, chama a Clio.